Meu nome é Fabrício, tenho 45 anos e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 18 anos. Quaresma. Você por acaso sabe o que isso significa? Para nós católicos, Quaresma é um tempo de penitência e oração. São 40 dias em constante jejum, reflexão e perdão. Simboliza os 40 dias que Jesus passou no deserto. Assim como ele foi por diversas vezes tentado pelo demônio, nós acreditamos que isso também acontece nos dias atuais. Nesses 40 dias, a presença do mal se torna mais constante. Por isso que precisamos de muita oração. Isso eu aprendi quando era criança. Sem festas durante a Quaresma, sem comemorações ou ritos que saíssem muito do cristianismo. Com todas as coisas que meus pais falavam, essa época acabava sendo uma das piores e era um tempo onde eu sentia muito medo. Depois de crescido, eu comecei a ler, pesquisar e vi que isso não tinha nenhum fundamento. Apesar da maioria dos católicos acreditarem que a presença da besta se torna mais forte na Quaresma, aquilo não fazia mais sentido para mim. Porém, tudo mudou depois do acontecimento mais sinistro da minha vida. Eu morava sozinho e o tempo quaresmal já havia começado. Mesmo longe dos meus pais, minha mãe sempre me mandava mensagens para que eu tomasse cuidado com as minhas ações nessa época. Claro que eu concordava com ela, mas no fundo não dava muita atenção. Tanto é que, na noite seguinte, resolvi fazer uma pequena reunião em casa com alguns amigos. Comprei algumas bebidas, mas quando fui convidá-los, ninguém topou, exatamente por ser Quaresma. Eles eram todos católicos, então não tinha como discutir. Dessa forma, eu fiz a reunião sozinho mesmo. Alguns minutos depois, alguém bateu na porta. Era meu melhor amigo que resolveu participar da reunião comigo. Ele pediu desculpas, mas como eu havia o convidado na frente dos pais dele, teve que fingir que se importava com aquilo. Eu disse que estava tudo bem e começamos a beber. Depois de algum tempo, começamos a falar muitas besteiras. Meu celular tocou várias vezes, mas meu amigo me impediu de atender. Disse que era do banco. Mais tarde, ele veio com uma pergunta muito estranha. Perguntou se eu não tinha vontade de matar essa gente que rezava durante a Quaresma. É claro que eu disse que não. Era uma crença, eu tinha que respeitar. Ele deu um pequeno sorriso e fez outra pergunta estranha. Se eu nunca pensei em me matar. Nessa hora eu fui obrigado a confessar que algumas vezes sim, mas que já havia superado isso. Ele me interrompeu dizendo que talvez eu não tivesse superado. Eu não estava entendendo para que rumo ele queria que nossa conversa fosse. Então ele se levantou, disse que havia falado demais e estava de saída. Mas antes, ele estendeu a mão para mim e disse: "Vamos fazer um pacto? Já que todo mundo fica com esse mimimi de Quaresma, eu proponho vir aqui todas as noites te visitar e a gente beber, rir, conversar. O que você acha?" Eu dei minha mão para ele e topei. Meu melhor amigo e ainda por cima parceiro para todas as horas. Depois disso ele foi embora. No dia seguinte eu encontrei com ele na faculdade e fui cumprimentá-lo. Mas ele estava muito irritado comigo. Começou a gritar e dizer que eu não era um bom amigo. Na hora eu questionei e disse que ontem estávamos tão bem. Até havíamos feito um pacto para que ele fosse lá em casa todas as noites. Então ele disse que eu estava maluco, pois ele me ligou na noite passada várias vezes e eu não o atendi. Então ele pegou o celular e mostrou as chamadas. Ele realmente não estava em minha casa ontem à noite.
Eu não estava entendendo. Será que ele estava fazendo alguma brincadeira por eu não respeitar os costumes dele? Eu comecei a pensar que havia bebido demais e a imaginar coisas, mas não. Foi muito real. Havia alguém lá em casa comigo. O pior é que não era uma pessoa. O próprio demônio esteve bebendo, conversando, rindo comigo. Isso explica aquelas perguntas estranhas que tinha certeza que nenhum amigo jamais as faria para mim. Eu comprovei isso na noite seguinte. Quando estava assistindo TV, ouvi alguém bater na porta. Quando abri, não vi ninguém, mas senti um arrepio percorrer meu corpo como se alguém estivesse passando atrás de mim. Então me virei, mas não havia nada. Nessa hora me lembrei que havia feito um pacto com ele. Topei quando ele disse que me visitaria todas as noites da quaresma. E assim aconteceu. Durante os 40 dias, ele batia na porta no mesmo horário à noite. Eu não via nada, mas sentia a sua presença. Mesmo às vezes sem ir até a porta para abri-la, eu notava que ele entrava e se sentava do meu lado.